A paz do Senhor Jesus, um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite. Vai depender muito de que horário você esteja vendo esse vídeo. Vim aqui desejar a paz do Senhor Jesus, um ótimo dezembro, tá bom? E vim agradecer que nós estamos com 197 inscritos. Faltam 3 para completar 200 inscritos, tá bom? Mas o mais importante é que o evangelho seja pregado. Eu estava ontem dando uma palavra na igreja e Deus me fez ter uma revelação. Irmãos, a palavra de Deus diz em Tiago, se eu não me engano, 1:2:17, que eu estou sem a Bíblia aqui, eu estou tentando compilar tudo para você entender, que a fé sem obras ela é morta, tá bom? A palavra de Deus diz que nós nascemos com a medida de fé, mas essa fé, ela já vem, ela já aumenta pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então nós temos que ter, mais do que fé, atitudes. Amém? Eu me lembro que eu fazia algumas campanhas, a gente usava elementos como sal, elementos bíblicos, né? E não é a fé, não é a idolatria ao elemento, mas sim o elemento citado na Bíblia, como aconteceu no caso do sal, no Vale do Sal, né, com Davi, com o próprio Moisés e com o próprio Eliseu. Entendeu? Um ponto de contato. Então, a gente abençoa em nome do Senhor Jesus, consagra e obedece e usa aquele elemento, porventura o sal, e ele vai ter o poder de Deus. Então não adianta, nós temos que ter a fé. Se o profeta Eliseu jogou sal nas águas amargas e ouvir isso da palavra de Deus, e o sal é um ponto de contato, eu vou usar e vai funcionar como funciona. Então, tenha fé, agora também tem que ter atitude. Tem um caso aqui muito interessante que eu quero deixar para vocês, lá no livro de Marcos 10:46. Estava um cego mendigando, um cego de Jericó, mendigando na beira do caminho. Mas o mais importante, irmão, que eu já disse que nós nascemos com a medida de fé, e a fé vem pelo ouvir. E esse homem era cego, ele estava mendigando do caminho. E você sabe que o cego, ele tem as outras funções, né, mais aguçadas, como por exemplo a audição. Então ele estava sentado mendigando na beira do caminho e ele ouviu falar que era Jesus. Quando ele ouviu falar que era Jesus que estava passando, ele clamou. Agora, por que foi que ele clamou, sabendo que era Jesus que passava pelo caminho? Porque ele ouviu que Jesus curava, libertava, fazia sinais. Então a palavra de Deus diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas no versículo seguinte está escrito que muitos repreendiam para que se calasse. Mas ele continuou clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas preste atenção no que eu estou falando. Ele clamou 2 vezes. Jesus, ele sabe muitas coisas antes de você pedir. Por que Jesus não atendeu a primeira vez? Entendeu? E deixou que aquelas pessoas os repreendessem. Vamos lá. Ele gritou pela vez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus permitiu que alguém repreendesse, para ver mesmo se ele só tinha fé e não ia desistir mediante os obstáculos da vida. Então, às vezes, Deus permite para ver se a gente está fortalecido no Senhor e na força do poder. E ele não se importou, o cego, quando falou: cala a boca, cego. Ele não se importou. E a palavra de Deus diz que ele clamava cada vez mais. Os obstáculos aparecem. Às vezes é Deus que permite, para provar nossa fé. Mas ele teve uma atitude de clamar cada vez mais alto. Onde está escrito em Jeremias: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aí sabe o que Jesus fez? Ele estava parando, ele estava andando e parou. E mandou que chamassem.
mandou que chamasse aquele cego. E Jesus disse, chame aquele cego ali. Que bonito. Você vai entender o que eu estou falando. As pessoas que foram chamar o cego falaram assim, ei, levanta-te, tem de bom ânimo. Tenha de bom ânimo, meu irmão. Tenha de bom ânimo, minha irmã. Essa prova, ela vai passar. Essa luta, ela vai passar. Mas você fala assim, pastor, já está em dezembro, ainda não mudou, vai mudar. Não tão somente tenha fé. Você vai entender o que eu estou falando. Aí Jesus mandou chamar o cego, e o cego ficou frente a frente com Jesus. E Jesus perguntou assim, cego, o que queres que eu te faça? Outro ponto muito importante que nós temos que aprender a ter paciência e esperar. E eu sei que a palavra paciência para um crente, esperar para um crente é difícil, porque a gente passa por muitas lutas. Mas também temos que ter prudência em responder. Jesus disse, o que queres que eu te faça? É uma pergunta que, talvez uma pergunta retórica, porque não precisava de resposta, porque estava na cara que Jesus sabia que ele era cego. Mas tudo isso tem o seu porquê. Jesus perguntou, ele respondeu, Senhor, não, eu quero ter vista. Mas você lembra que os discípulos falou, tem de bom ânimo? Quer dizer, ele estava passando por aquilo tudo, mas ele não deixou a mágoa, ele não deixou as feridas, ele não deixou as coisas que nos acontecem abalar a nossa fé. Você vê que ele falou, Senhor, tem de bom ânimo. Ou ele falou assim, Senhor, eu quero ter vista. E às vezes, a gente passa por tanta luta, tanta coisa, que de vez em quando nós somos motivados por sentimento de raiva e respondemos até assim, você não está vendo que eu estou cego? Eu quero enxergar, mas não. Ele teve a paciência, a longanimidade, fruto do Espírito Santo. Mas Jesus fez uma prova, ele falou assim, seja feita como a tua fé, tenha vista. Aí o cego enxergou, entendeu? Aí Jesus disse, vá, seja feita como a tua fé. E ele saiu de lá enxergando. Mas Jesus disse, vá. Mas ele não foi. Se você ler o texto, ele seguiu a Jesus. Ele seguiu a Jesus. Além da cura, ele queria salvação. Ainda vou chegar onde eu estou querendo falar. Lá em Lucas 19, fala sobre Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos, certo? Zaqueu era um cobrador de impostos. E quando ouviu falar de Jesus, ele se arrependeu. Por que ele se arrependeu? Zaqueu era judeu e trabalhava para Roma. Vamos fazer hoje. Ele é um crente e trabalhava para uma pessoa do mundo. Ele era cobrador de imposto. Se ele chegasse na sua casa, o imposto fosse R$10, ele cobrava 20. 10 era para a mão de Roma e 10 para o bolso dele. Então o povo já estava chateado, zangado, decepcionado com Zaqueu. Mas ele ouviu falar de Jesus. Olha o importante. Aguenta aí que eu vou dar uma pausa porque está passando aqui um caminhão. Aí Zaqueu ouviu falar de Jesus. Você está vendo a importância de a gente falar do amor de Deus, de a gente falar de Jesus? Por quê? Como o cego ouviu que Jesus curava, Zaqueu também ouviu que Jesus perdoa pecados. E aí Zaqueu ouvindo falar de Jesus, e Jesus estava entrando na cidade, ele falou, meu Deus, eu estou fazendo só uma conjectura, só estou falando só uma hipótese. Jesus está aí, ele vai perdoar os meus pecados. E ele saiu correndo. Mas a palavra de Deus diz que Zaqueu era de pequena estatura. Eu não sei mais ou menos dizer a metragem de Zaqueu. Eu posso imaginar 1,50 m, 1,60 m. E aí quando Jesus estava passando e a multidão seguia ele, então quando ele tentava ver Jesus, porque quando ele ouviu falar de Jesus, o Espírito Santo tocou nele, porque o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Convence o mundo. E ele foi lá correr, mas ele queria ver Jesus, ele pulava, queria ver Jesus, mas a multidão não deixava. Lembra que eu falei do cego, que muitos repreendiam? E Jesus, nesse carro de Zaqueu aqui, Zaqueu queria ver Jesus, e a multidão não deixava. Mas quem quer alguma coisa com Deus, ele tem uma fé inteligente. Ele viu uma figueira brava. Ele falou,
Se eu não vejo, se o povo não está deixando, o meu negócio é com Jesus. Eu quero o perdão de Jesus. E aí, meu irmão, minha irmã, ele subiu numa figueira brava. Tinha espinhos, eu não sei, talvez até ele tivesse se ferido. Mas tinha muita gente seguindo Jesus, ao redor de Jesus. Quando Zaqueu subiu, Zaqueu não falou nada, mas Jesus sabia. E Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. E aí Zaqueu desceu e Jesus recebeu-o com alegria. Resumindo a história, o povo criticou Jesus porque Jesus perdoou o pecador, né? Perdoou Zaqueu. Nós, irmãos, nós somos carne. Deus olha o nosso coração, tá bom? E aí o que aconteceu? Jesus foi lá, entrou na casa de Zaqueu, e Jesus não falou nada. Jesus não pediu nada. Zaqueu disse: Senhor, se tenho defraudado alguém, se tenho roubado alguém, eu restituo, dou meus bens aos pobres e restituo 4 vezes do que eu tenho roubado. Você vê, né? Que o Espírito Santo tocou ali em Zaqueu. E Jesus não falou nada. Aí Jesus falou assim: hoje veio salvação nesta casa, porque tu és filho de Abraão. O que eu quero dizer? Lembra que eu falei que a fé sem obras ela é morta? Esses dois chamaram a atenção de Jesus. O cego, ele clamou. Se ele não quisesse alguma coisa, ou se ele tivesse fé, e talvez tinha parado para ouvir aquelas pessoas, mas não, ele clamou cada vez mais alto. Da primeira vez Jesus ouviu, você sabia disso? Da primeira vez Jesus ouviu, mas ele estava esperando a atitude do cego. É isso que Deus está esperando da gente. Uma atitude de fé nas campanhas, nos votos que nós fazemos na igreja, nas campanhas que nós fazemos. E no caso de Zaqueu, que queria o arrependimento. Jesus só foi lá por causa de Zaqueu. Essa palavra está vindo hoje por causa de você. Independente do seu credo, independente da sua cor, independente da sua religião. Não só tenha fé, mas também tenha ação. Porque aprenda uma coisa que eu aprendi. Deus não age. Deus, ele reage à nossa fé. Quando a gente dá base para Deus trabalhar na nossa vida, ele reage com a resposta. E aí Zaqueu olhou para a multidão e a multidão não deixou. Você acha que Jesus não sabia disso? Sabia. Jesus podia falar assim: sai da frente aí para Zaqueu passar, mas Jesus não deixou. Não falou isso. Jesus esperou. Quando ele subiu, ele falou: rapaz, não é aqui, é lá em cima naquela figueira, mas tem espinhos. Ele não olhou para os espinhos, ele queria ver Jesus. Então quando ele chegou, você vê que quando ele subiu na figueira, ele não falou nada. Jesus que chamou ele. Entendeu? Ele chamou a atenção de Jesus. Eu sei que você está aí, meu irmão, minha irmã, obreiro, obreira, pastor, pastora, diácono, diaconisa, meu amigo católico. Né? Eu já disse, independente de religião, todos nós temos fé, mas temos que ter atitudes. Você está desempregado, uma hipótese. E aí, você vai esperar? Você vai esperar um milagre dentro de casa? Não, você vai pegar o seu currículo e vai distribuir. Mas pastor, eu não consegui. Você fala assim: hoje eu não consegui, mas com fé em Deus, eu vou conseguir. Eu vou enviar os meus currículos e eu vou conseguir. Isso só um exemplo, dentre muitos da fé. Tá bom? Eu sei que você tem fé. Talvez você esteja um pouco cansado, porque está demorando. Talvez você esteja um pouco triste, mas a fé é que está aí dentro. Esse pouquinho de esperança que ainda lhe resta. Você colocando em ação, Deus vai se manifestar com poder na sua vida. Amém? Essa palavra veio para levantar você. Essa palavra veio para dizer que em todas as coisas, você que está aí é mais do que vencedor. Em todas as coisas. E se tem pessoas assim que colocam você para baixo, como lá no caso de
do cego que muitos repreendiam. Se tem pessoas que estão empatando, como lá em Zaqueu, que a multidão empatava, mas se esforce, que Deus vai fazer um milagre na sua vida. Ele disse: esforçai-vos e tem de bom ânimo. E eu sei que você está se esforçando. E não vai demorar não. O seu milagre vai chegar. Amém? Tá bom, meus irmãos? Quero que vocês compartilhem essa palavra. Certo? E você que não é inscrito, assine o canal. Tá bom? E ative o sininho. E vamos chegar a 200 inscritos. E o mais importante, que o evangelho seja pregado. Tá bom? Talvez eu coloque essa mensagem no meu Facebook, para quem não tem meu Facebook. E você coloca aí embaixo nos comentários: eu vou vencer. Coloque nos comentários aí embaixo: eu vou vencer. E aqui embaixo também vai ter a descrição do meu canal. Você clica, assina, ativa o sininho, tá bom? E compartilhe, porque Deus não vai me usar. Deus vai usar você. E eu sei, você que está me vendo aí, talvez você tenha chorado essa semana. Talvez você esteja desacreditado. Mas em Romanos diz: em todas as coisas, você é mais do que vencedor. Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. Tá bom? Muito obrigado a você que é assinante do canal. E eu te desejo um ótimo dezembro e um ótimo início de 2019. O ano ainda não acabou. Tá bom? Eu creio que vai acontecer muitas coisas na sua vida. Levante a sua mão esquerda, por favor. E quando eu profetizar, você vai fechar a sua mão esquerda e vai dizer: eu recebo. Levante a mão esquerda. Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu profetizo em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu ligo na terra e ligo no céu, através dessa palavra que foi ministrada. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha com livramentos, venha com curas, venha com bênçãos, primeiramente bênçãos espirituais. E o Senhor venha dar sinais a essa pessoa, Deus, e venha honrar essa pessoa. Eu profetizo as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores. Feche a sua mão e diga: eu recebo. Diga: eu tomo posse, em nome de Jesus. Tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus. E outra coisa, tem o YouTube, às vezes ele não está mandando a notificação. Você tem que abrir o YouTube, ir na caixa de entrada e procurar meu vídeo hoje lá, tá bom? Fica na paz do Senhor Jesus e tchau. Sabe por quê? Porque você é mais do que vencedor em todas as coisas. Até o próximo vídeo e tchau.